Livro do Apocalipse, capítulo 12. Esse mês, nos cultos da noite, nós temos trazido algumas mensagens, algumas exposições nesse livro. E hoje, o nosso objetivo é falar sobre quem são os inimigos da Igreja de Cristo. E vamos, à luz desse texto, ver o que a Bíblia nos ensina sobre o mal, a sua personificação e como nós devemos agir perante a manifestação do mal. Apocalipse 12, eu quero ler com você toda uma passagem, ela é longa, vou ler 3 capítulos de Apocalipse, mas o motivo dessa leitura é para que nós venhamos a entender toda uma passagem que diz respeito ao que nós queremos tratar nessa noite. Na semana passada, nós falamos a questão do Apocalipse ser interpretado olhando 7 pedaços, 7 seções, que são paralelas e progressivas, e nós vamos falar nisso daqui a pouco. Mas hoje eu vou ler a 4ª seção desse livro, que começa no capítulo 12, vai até o final do capítulo 14. Então acompanhe a leitura, mesmo em silêncio como você está. Viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia.
A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura,
do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Vamos orar. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. E declaramos isso, Senhor, porque Tu sabes da nossa pequenez, Tu sabes, ó Deus, da nossa falha, Tu sabes, Senhor, da nossa limitação. Mas eu rogo, Pai, que no nome santo de Jesus, a Tua palavra, que fala por si só, possa, ó Deus, encontrar nos corações da Tua igreja nessa noite. Ó Deus, não apenas entendimento, mas, Senhor, que nós, servos do Senhor, que cantamos, que declaramos tantas coisas belas diante de Ti, que nós saibamos, ó Deus, nessa noite, tomar o firme propósito, ó Deus, de ser fiéis a Ti, de sermos, ó Deus, pessoas que vão andar realmente crendo e obedecendo a Tua voz. E principalmente, ó Deus, andarmos vigilantes diante desse mundo que nos cerca, para que o Teu nome e somente o Teu nome seja glorificado, para que sejamos salvos, ó Deus, e Pai, para que possamos levar outros a Te conhecerem e a serem cuidados por Ti também. Eu oro, ó Deus, Te pedindo que o Senhor fale para cada um de nós aqui, e que no nome de Jesus somente o Senhor seja adorado e glorificado. Eu oro em nome dEle, o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele que reina de eternidade a eternidade, aquele que é inabalável, Senhor, em todas as suas questões, aquele que jamais foi derrotado e jamais será, o nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós já falamos sobre a questão de a igreja ter dentro dela a presença de Cristo. Falamos aqui 2 semanas atrás sobre a igreja ter sempre a questão de saber que aconteça o que acontecer, Deus está conosco em todos os momentos. E que a igreja não deve ter o temor desse século, mas ela deve ser vigilante, prudente. Ela deve cada dia mais se cercar da sabedoria do Senhor e de fidelidade a Deus, para que possa não só resistir às provas desse mundo, mas continuar fazendo aquilo que Deus nos designou, que é a pregação do Evangelho. E hoje, eu gostaria de tratar nessa passagem, trazendo para a minha vida e para a sua vida, quem são os inimigos da igreja de Cristo. Há muitos e muitos anos, a igreja do Senhor caminha entendendo que ela vivencia uma luta. E o apóstolo Paulo já disse que essa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas há de fato uma realidade espiritual que a igreja não pode deixar de estar atenta.
nós vivemos sim num tempo de batalha. E esse tempo é compreendido individualmente no tempo que nós temos de entendermos o nosso papel com Cristo até aquele dia que nós nos apresentamos diante dele. A igreja, como corpo de Jesus, ela tem essa luta e vivencia essa luta porque ela foi chamada para o Senhor para continuar a obra de Cristo. E nós vimos aqui a questão de que Jesus é o vencedor por excelência. Ele não teve em nenhum momento derrota, embora Jesus não deixasse de passar pelas lutas, embora Jesus não deixasse de passar pela morte, o Senhor ressurgiu, sendo Ele as primícias, ou seja, o primeiro, aquele que dá o exemplo e nos mostra qual a caminhada do crente fiel nesse tempo que está aqui e na eternidade com o Senhor. Quando nós olhamos para Apocalipse, então, nós vamos ver, irmãos, 7 grupos de capítulos, 7 sessões, 7 cortes que a gente pode fazer no livro, que vão nos mostrar o período da primeira vinda de Jesus Cristo, quando Jesus se encarna, se torna um de nós, nasce naquela manjedoura, ali, criança ainda, passa pela sua primeira batalha, e se você se lembrar dos evangelhos, você vai ver que o imperador, aliás, o governador da Judéia naqueles dias manda matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade, e ali, por conta daquilo ali, a família de Jesus tem que fugir, levando a criança, para que ele não fosse então vitimado. Você vai se lembrar que depois, então, o ministério de Cristo vai voltar lá com os seus 12 anos, quando ele está no meio dos doutores, e depois disso só quando Jesus está com mais ou menos seus 30 anos, quando então ele exerce de fato um ministério de pregação, de visitação de aldeia em aldeia, cidade em cidade, fazendo seus sinais, seus milagres e anunciando que o reino do Senhor chegou. Mateus, então, é o evangelho que traz essa premissa: o Senhor, o reino do Senhor está entre nós agora. Os outros evangelhos vão dizer isso, mas cada um para um destinatário específico, uma linguagem mais específica. Mas quando nós pensamos no povo judeu e entendendo que João está escrevendo primeiramente para os judeus, para a igreja dos seus dias, ele vai nos relatar exatamente o pensamento de um judeu dos seus dias a respeito do reino de Cristo. E se você quiser anotar, quando a gente pensa nessas 7 sessões de Apocalipse, você vai ver que a primeira sessão compreende o primeiro capítulo até o 3º. Ali, a menção da volta de Cristo é apenas um versículo. Eis que ele vem sobre as nuvens, e todo olho verá. O anúncio da volta do Senhor e do encerramento desse período. Quando você vai para os capítulos 4 a 7, você tem a segunda sessão, paralela à primeira, mas já com uma abordagem um pouco mais ampla. Depois dos capítulos 8 a 11, novamente, outra sessão, o início, a vinda do Senhor, o término, a segunda vinda do Senhor. Nós lemos toda a 4ª sessão nessa hora, capítulos 12 a 14. Se você pegar o capítulo 15 e 16, outra sessão que você vai ver de novo, a primeira vinda, a segunda vinda e algumas questões que João aborda mais especificamente nesse período. Mas todas elas estão se referindo a um mesmo tempo na história. Se você pegar depois os capítulos 17 a 19, mesma coisa. No final do capítulo 19, você vai ver Jesus vindo em glória e vencendo e vencedor. E semana que vem a gente vai falar um pouquinho dos capítulos 20 a 22, especificamente sobre essa questão do milênio, que tanta gente fala. Então, semana que vem nós vamos nos deter um pouquinho mais nessa questão e vamos falar sobre esses capítulos. Você pode ler e semana que vem vai ser o texto que nós vamos pregar. Nessa noite, gostaria de falar então sobre esses capítulos que talvez sejam os capítulos que mais falam dos inimigos da cruz de Cristo, fazendo uma exposição um pouco maior sobre eles. E então, nós precisamos nos deter em quem o texto vai mostrar e trazer algumas questões que servem para que eu e você aprendamos a vigiar mais nesse tempo. O primeiro inimigo que é citado aí, irmãos, no capítulo de número 12, nos versículos 3, 4 e no versículo 9, é o chamado dragão. E quem é esse dragão? Quando você olha para o seu texto, o versículo de número 9 vai dizer que ele se chama Diabo, Satanás. Ele é aquele, irmãos, que desde a criação nós vemos presente no meio do
universo humano. E ele se apresenta de uma forma que muitas vezes nós não atinamos para essa forma de apresentação. O texto lá, no versículo 3 e 4, ele vai falar de um ser abominável, amedrontador, extremamente ofensivo à nossa visão. Mas, quando você olha mais detidamente o versículo de número 9, você vai ver que o texto diz que se chama diabo, Satanás, mas o que diz depois dessa vírgula aí? O sedutor de todo mundo. Nessa noite, uma coisa que eu quero chamar muito a sua atenção e que eu vou repetir aqui algumas vezes, é a questão, irmãos, de que o inimigo da igreja, ele carrega o poder de nos assustar em determinados momentos. Ele é realmente alguém poderoso, mas ele carrega consigo talvez a característica que a gente mais despreze, mas a característica que mais funciona nesses nossos dias, a da sedução. Quando a gente pensa em alguém sedutor, segundo a gente vai ver no próprio dicionário bíblico, ele tem o poder de trazer o desvio. Aquela questão de que você fala assim, isso aqui não tem muito problema. Aquela questão de você achar assim, não, ninguém vai reparar. Nisso aqui eu estou escondido, então não tem nenhum problema. Na realidade, irmãos, o texto no versículo 9 está dizendo que ele é o nosso adversário. A palavra diabo significa isso. Aquele que se opõe, aquele que enfrenta, aquele que se coloca para dizer, eu estou contra você. Satanás quer dizer mais ou menos a mesma coisa, o opositor. Aquele que, se você está se direcionando para um lado, ele quer te impedir de caminhar para aquele lado. Mas ela não deixa de mencionar essa terceira questão, que é aquele que vai te induzir ao erro. Aquele que vai colocar alguma circunstância para você escorregar. E nessa de escorregar, ele vai minimizar essa questão num primeiro momento. Ele vai dizer, olha, você vai se tornar como Deus. Você se lembra de um episódio que fala disso? Na realidade não é bem assim. O Senhor não quer que você conheça tal coisa. E ele então, irmãos, vai demonstrar que o seu poder é de fazer com que a igreja do Senhor vá relaxando na sua vida com o Senhor. Vá deixando de vivenciar de fato um evangelho puro, um evangelho, irmãos, que não é uma brincadeira, um evangelho que não é aquela questão de hoje eu quero e hoje eu não quero, hoje eu estou afim, hoje eu não estou afim, mas vai trazendo para nós aquela questão de dizer assim, olha, faz do seu jeitinho que está tudo bom. Esse é o grande inimigo que nós temos. E aí você vai ver algumas questões que o texto vai nos apresentar. Veja o versículo de número 5 e 6, irmãos. A primeira menção que Apocalipse vai fazer sobre o dragão, nesse sentido da sua luta, da sua obra, é de impedir ou tentar impedir o nascimento e a vida do filho da mulher. Quem é essa mulher? Quando você vai olhar alguns textos da Bíblia, você vai perceber que essa mulher é o povo de Deus, a igreja. Nós estudamos aqui no primeiro semestre o livro de Oséias. E quem esteve presente na escola dominical, quem vivenciou aqueles estudos, vai se lembrar que Oséias é a representação da figura do Senhor e a sua esposa, Gomer, é a representação do povo de Deus, aqueles que são amados do Senhor, a sua igreja. E o texto de Oséias caminha quase que todo ele mostrando a questão de um homem fiel, um Deus fiel e uma mulher infiel, um povo infiel, que Deus insiste em amar e resgatar e buscar. Até que em Oséias 14 você tem talvez um dos maiores relatos do amor de Deus para com o seu povo. Quando você lê Isaías 50, versículo 1, ou Isaías 54, versículo 1, Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 32, você vai ver que essa mulher simboliza a igreja. Agora olha que interessante o versículo de número 1. A mulher é vestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça.
A igreja, para o nosso mundo, irmãos, pode ser insignificante, pode ser desprezível. A questão da vida cristã pode ser colocada diante desse mundo aí como algo que as pessoas têm uma certa repulsa, não querem mais, dizem que essa época passou, mas para o nosso Deus, para aquele que revela a João essas questões e o faz escrever, ele mostra que a sua igreja é sempre gloriosa, é sempre exultante, ela é sempre bela, é cheia de esplendor. E olha a questão que está sendo comparada, Deus não fala apenas de um vestido maravilhoso, mas Deus mostra que aquele que é o astro, que nos aquece todo dia, que traz com o seu fulgor o brilho de cada dia, Deus mostra que aquilo ali vem para vestir a sua igreja. Talvez você não se veja assim como igreja, mas Deus te vê assim. Talvez você não olhe para a igreja do Senhor, falando, por exemplo, da nossa igreja local, você olhe para alguns, de nós, membros, irmãos, você olhe com certo desprezo, com desdém. Talvez você não veja no irmão que está perto de você alguém tão valoroso, valioso, alguém que é tão amado, tão querido, mas saiba que Deus, quando olha para esse aí próximo de você, Deus o vê vestido como o sol. Deus o vê com a lua sob os seus pés, porque o Senhor mostra a autoridade que a igreja tem. E como nós falamos bastante sobre isso semana passada, traga isso ao seu coração. Aprenda a se ver, meu irmão, não como os outros te veem, como o mundo diz que você é, mas lembre-se daquilo que Deus diz a respeito de você. Essa é uma chave para você não se ver diante do mundo e se sentir alguém menor. A igreja do Senhor, ela é olhada pelo seu Senhor, pelo seu marido, por aquele que é o seu dono, como a figura mais bela dessa terra. Será que eu poderia ouvir um aleluia? A sensação que eu tenho às vezes é que a gente está falando e você pensa em qualquer outra pessoa, menos em você. Porque Deus diz que você é diferenciado. Vamos continuar, irmãos. A primeira questão, então, é que o dragão tenta roubar o filho. No nascimento de Jesus, ele tem então a sua derrota, a primeira. Ele vai para impedir, para agir para que aquele filho não seja então encarnado, para que o rei não venha entre nós para cumprir aquilo que o Senhor já declarara pelo Antigo Testamento diversas vezes, e ele é derrotado. Mas uma segunda questão sobre o dragão está aí dos versículos 7 até o 12. Uma outra derrota que ele experimenta. E aqui você vai ver no início do versículo 7, há uma peleja, não na terra, mas nos céus. E os anjos do Senhor pelejaram contra o dragão, e o dragão também pelejou. Mas aí o versículo 8 diz, não prevaleceram, e nem mais se achou no céu o lugar deles. Quando Jesus se encarna, irmãos, o que Apocalipse parece nos direcionar é que Satanás é derrotado uma vez ao tentar impedir a questão de Jesus permanecer vivo entre nós, o bebezinho ainda. E há também a visão de que naquela situação, espiritualmente falando, é o momento em que Satanás e seus asseclas são expulsos do céu. Alguns de nós vão dizer, mas espera aí, isso não é lá na eternidade? Isso não é lá atrás? Irmãos, o que parece quando nós lemos, por exemplo, a profecia de Isaías, quando ele fala a respeito de um rei que é reprovado, ele faz algumas menções daquele rei que muitos de nós trazemos ilações sobre serem de Satanás. Nós vemos isso também no livro de Ezequiel, quando também há uma menção a algum rei, e esse rei tem nome, tem endereço, está ali sendo falado, e a gente coloca algumas coisas como se estivesse sendo falado apenas de Satanás. Mas a grande questão que você precisa se lembrar é, Isaías é um texto profético, ele está apontando para algo que vem para frente. Ezequiel é um texto profético, ele está falando de algo que vem pela frente. E os dois textos que trazem essa menção, eles estão se referindo a reis, pessoas. Embora essas pessoas tenham características que sejam muito equivalentes às posturas de Satanás. E aí você precisa entender também mais uma coisa. Quando Isaías anuncia a queda daquele rei, aquele rei ainda nem tinha assumido o trono de Babilônia. Mas aquilo acontece depois.
E aquele rei cai. Então, uma questão que muitos dos comentaristas defendem, aqueles que são amilenistas, é claro, é que no momento em que Jesus se encarna, Satanás experimenta duas terríveis derrotas. A primeira é de não conseguir que Jesus Cristo seja morto. A segunda, irmãos, é que o poder do Senhor, quando chega naquele momento, ele é realmente tão grande que ele não só traz a questão da batalha, como derruba Satanás do seu poder espiritual e o joga na terra, carregando com ele 1/3 dos anjos. Isso vai trazer para nós, irmãos, que a encarnação do Senhor Jesus não é um fato que você olhe para o Natal, por exemplo, para dizer apenas do bebezinho que veja, mas veja que na glória, na eternidade espiritual, o Senhor derruba Satanás naquele momento e o coloca debaixo dos pés de Jesus Cristo. A partir dali, uma era é inaugurada. Que era é essa? A partir daquele momento, com Satanás lançado à terra, jogado, pisado pelo Senhor, uma era é inaugurada. E essa era é a era que eu e você estamos agora. Você vai me perguntar assim, mas espera aí, e aquele episódio lá do Gênesis? Satanás não estava ali? O que eu estou trazendo, irmãos, é que os seres espirituais, indistintamente falando, eles estavam presentes e lutando contra o Senhor em diversos momentos. Mas a questão de serem colocados dentro de uma espécie de jaula, uma corrente, algo que os detém para agir agora, é no tempo em que Jesus vem até nós. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que a lei, os 10 mandamentos, a lei mosaica, ela servia de aio, de cuidador, daquele, como se fosse uma babá para o povo de Deus e aprendendo quem era o seu Deus. Mas no mesmo texto, Paulo vai dizer que aqueles que não eram o povo de Deus, eles estavam lançados aos rudimentos desse mundo. E quando nós vamos olhar o que são esses rudimentos, nós vamos ver que fora daquele povo, o Israel do Senhor, o mundo estava aos cuidados dos espíritos das trevas. Quando Israel pregava, pessoas eram salvas, mas não havia impedimento para que as nações fossem enganadas. Aí você pode fazer uma análise. Pensa como era, por exemplo, o estilo de vida do povo romano. Você que se assusta hoje, meu irmão, em ver algumas práticas que nós condenamos veementemente, eu estou frisando isso aqui, mas quando você vai para o Império Romano, você vai ver que coisa muito pior acontecia ali. Quando você vai para as religiões, que são as religiões pagãs, você vai ver que havia não só um culto a deuses ali, mas havia todo tipo de orgia, de maldade. Por que havia aquilo tudo? Quando você vai para o Antigo Testamento, para os povos que não são o povo de Israel, qual era o comportamento daqueles povos? E você que é dado, às vezes, em assistir algum tipo de filme, você vai ver que todo tipo de escuridão é tentada a ser colocada nesses filmes. E aí você vai perceber um pouco que faz sentido aquilo que a gente está colocando aqui. Logo, na vinda de Cristo, irmãos, uma era é inaugurada e o nosso inimigo então é pisado. Ele é lançado e expulso do céu. Quando você lê, mais um texto para você se lembrar, o Senhor vai falar assim, tem aquele momento em que vem os filhos do Senhor da terra, estou falando do livro de Jó, por exemplo. Quem vai entre aqueles filhos para se chegar na presença de Deus e que o Senhor dialoga? Você viu o meu servo Jó? Você se lembra com quem que Deus está falando ali? Parece difícil da gente trazer alguma coisa, no sentido de compreensão, mas veja que é isso que a palavra do Senhor está mostrando. E, irmãos, a terceira questão, então, sobre o dragão, está aí nos versículos 13 e 14 ainda, do capítulo 12. Ele vai, depois de ser lançado por terra, ele vai, depois de perder a batalha por vencer o Senhor Jesus, ele vai então dizer que a terra tem que gritar o seu ai, porque agora o inimigo está realmente presente, cheio de ira
cólera, como está aí, sabendo que resta pouco tempo, e o versículo 13 vai dizer que agora ele vai perseguir a quem? A mulher. Quem é a mulher, irmãos? Saiba então que você é alvo dele. E o texto vai dizer, por quanto tempo ele vai perseguir? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou, em outras versões, um tempo, 2 tempos e mais metade de um tempo. E essa é uma expressão, irmãos, que é recorrente no Apocalipse. 42 meses, 1260 dias. Tudo isso é usado para mostrar que é um tempo limitado, é um tempo definido. É algo que tem começo, mas tem fim. Não é indefinidamente, sem término. Ou seja, a gente precisa entender, irmãos, que de fato a igreja do Senhor, ela vai sendo provada, testada e vai passando pelos seus apuros, mas isso tem um momento de terminar e o Senhor já determinou que momento é esse. Logo, eu não preciso temer o inimigo achando que isso tudo que nós vemos dos nossos dias não terá fim. Eu preciso entender, irmãos, que eu preciso perseverar, porque vai chegar o momento que isso vai acabar. E o Senhor determinou isso. Mas esse tempo, o que significa, pastor? Esse tempo, meu irmão, se você tem olhado para o que a gente falou a respeito do número 7, ele tem a ver com 2 coisas. Primeiro, com aquela visão que Daniel tem lá nos seus dias. E naquele tempo, Daniel já vê que havia um período determinado, ele fala desse período, mas ele continua falando como o Apocalipse de uma maneira espiritual. Não é um tempo em que você fala cronologicamente. 1260 dias, chegamos em 1259, não é isso. Na realidade é um tempo perfeito do Senhor. E mais um tempo menor, que ele usa também para descrever que Satanás precisa ser solto e depois então vem o juízo final. Mas um segundo inimigo, irmãos, que aparece sobre a igreja, vai ser agora descrito a partir do capítulo 13. A primeira questão então é o próprio Satanás. Mas quando a gente vai perceber como ele realmente se manifesta contra a igreja do Senhor, nós vamos ver então mais 2 inimigos. O primeiro deles, o capítulo 13, nos mostra dizendo assim: vi emergir do mar uma besta. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, ou seja, deu-lhe Satanás o seu poder, seu trono e grande autoridade. A primeira visão, então, irmãos, que João tem é de uma besta terrível. Ele compara com um bicho que, se você imaginar, você vai ver algo complicado. Um corpo de um bicho feroz, os pés de um outro bicho feroz, a boca daquele que talvez seja o mais feroz. E quando nós vamos trazendo, irmãos, a questão de o que seria isso para que a gente venha entender, William Hendrickson, naquele comentário Mais que Vencedores, ele vai dizer que a primeira besta é a mão, a obra, aquilo que Satanás faz para colocar a igreja sob pressão. Quando você pensa nisso, você vai poder imaginar que é um poder para oprimir, para afrontar, para atacar, para matar. O texto diz, irmãos, que essa besta, ela profere palavras e blasfêmias o tempo todo contra Deus. Ela coloca nos seus lábios cada vez mais palavras que são de colocar afronta contra o Senhor e contra a sua igreja. E quando você pensa naquilo que trazia para João naqueles dias, você vai chegar à conclusão de que em muitos momentos ele vai se referir, usando a palavra Babilônia, ao governo que estava sobre eles naquele momento, ou seja, o Império Romano. Quando João vai se referir à Babilônia, ele vai trazer algo para o judeu que foi muito marcante, que foi aquela situação que os judeus viveram cerca de 500 anos antes, debaixo do Império Babilônico,
Mas ele vai trazer para aqueles dias, olha, essa Babilônia que está aí hoje, ele vai falar que é um governo, que é um império, e esse império não quer de forma nenhuma ceder a glória ao Senhor. Ainda mais, irmãos, essa besta, ela requer adoração. E quando nós falamos aqui há 2 semanas atrás a respeito daquelas 7 igrejas que João escreve, ele vai sempre levantar para aquele povo a questão de que muitas vezes eles eram pressionados a estabelecer ou participar do culto ao imperador. Como que era esse culto? Era apenas declarar: César é Deus. Você se lembra quando Jesus foi levado ao deserto? Quem aparece para Jesus para tentá-lo? Satanás. E Satanás não pede a Jesus: olha, pegue a sua banda, os 12 discípulos, vamos fazer um culto para mim aqui, pegue ofertas e tal. Satanás diz para Jesus: tudo isso será seu. Tudo que você precisa fazer é se ajoelhar e declarar que me adora. Jesus responde a Satanás com a autoridade da palavra. Jesus se coloca, irmãos, dizendo que quem tem autoridade é a palavra de Deus e não Satanás. Mas veja que a igreja, quando vem o dragão sobre ela, ela é oprimida a tentar fazer a mesma coisa. Satanás tenta exercer sobre a igreja a mesma coisa que foi feito com Jesus. E aí você vê as cartas lá, as 7 cartas, que o Senhor coloca: olha, você tem passado por isso, mas saiba, eu estou com você, ao vencedor, ou seja, àquele que não se curvar, àquele que não adorar. Agora veja no versículo 7 do capítulo 13, que a primeira besta, a mão de Satanás, o chamado anticristo, ele vem com impérios, com governos, como João Calvino trouxe à sua época, com líderes religiosos ou a atividade papal. Para quê? Para requerer do povo adoração para si mesmo. Para dizer para as pessoas: não precisamos de Deus, não precisamos de Jesus, nós somos o centro da história, nós devemos cada vez mais nos exaltar. Nós precisamos ser autônomos, ou seja, a nossa própria lei, e não a lei do Senhor. E o texto, irmãos, vai nos mostrar algo muito forte quando chega no final do versículo 10. Ele diz: aqui está o quê? A perseverança. Ou seja, ainda que o mundo esteja me empurrando, me impelindo para negar a minha fé, para aceitar que o ser humano hoje não precisa de Deus, a perseverança está em declarar: só Jesus Cristo é o Senhor. Isso é assinar, irmãos, a sentença de ser perseguido, seja por gente te zombando, seja por um estado em que as pessoas vão dizer: não precisamos mais dessa questão religiosa. Mas o que o Senhor diz na sua palavra é que a perseverança está exatamente em se manter obediente. O texto continua no versículo 11 falando, irmãos, da segunda besta. Se a primeira é a obra, a força de Satanás, a questão de nós vermos alguém que é opressor e que é realmente algo assustador, a segunda besta traz a sutileza de Satanás. Veja no seu texto aí que o versículo de número 12 vai dizer o seguinte: ele exerce toda a autoridade da primeira besta, mas ele faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E o 13 também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Agora, meu irmão, olha o versículo 11 no finalzinho. Com que essa segunda besta se parece? Um cordeiro. Um cordeiro. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11:14, ele vai dizer que Satanás tem o poder de se transformar em anjo de luz, em um ser que a gente admira. Quando nós falamos dessa segunda besta, irmãos, nós vamos falar então de uma falsa religião, ou chamado falso profeta.
ou ainda uma falsa filosofia, e a palavra filosofia, uma falsa sabedoria, que vai mostrar para aqueles que vão se entregando que eles acabam achando que são sábios. Irmãos, o versículo 14 vai usar de novo a expressão sedução. Ele vai trazer a mentira parecendo ser verdade. O 13 vai dizer que ele opera sinais e maravilhas. O 16 vai dizer que ele vai marcando aqueles que não são salvos. Até o versículo 18 mostrar qual é essa marca que vai na mão e na fronte das pessoas. Muita gente, irmãos, especula sobre esse tal número, 666. Alguns dizem que é uma questão de alguns imperadores cujos nomes, quando são ou somados ou subtraídos, vão dar o número 6, de acordo com o que era escrito, a grafia da época. Mas isso tudo, irmãos, a Bíblia não nos dá nenhum amparo para a gente dizer que é isso. E a gente não pode forçar a Bíblia para dizer que tem algum tipo de interpretação, é Nero, é alguma coisa. Não temos isso aqui. Mas se tem algo que a Bíblia deixa muito claro, eu gostaria que você olhasse o versículo 18. É talvez um dos textos mais complexos para a gente trabalhar, mas de uma forma muito rápida. Veja o que está escrito. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Mas o que ele diz logo depois? É número de homem. Irmão, isso precisa ficar no seu coração, porque o que Satanás fez com o primeiro casal lá no Éden é aquilo que ele tenta trazer sobre a igreja do Senhor nesses nossos dias. Satanás, no primeiro momento, ele quer exaltar a nossa humanidade. Ele quer dizer que eu e você não vamos precisar de Deus, porque nós somos muito bons para desenvolver tudo o que a gente precisa. Olhe para a história, meu irmão, nos séculos 18, 19, como o ser humano se achava fantástico. E ele se via um grande inventor, e ele de fato inventava coisas muito boas. A Revolução Industrial, toda uma série de coisas descobertas e estudos que trouxeram muitas coisas boas para os homens. Eu não estou aqui, irmãos, dizendo que não houve progresso, que não houve nada de mal. Muito pelo contrário, o homem é de fato um ser brilhante, porque Deus o fez assim. Mas a questão é quando o homem quer roubar a glória que é de Deus para dizer que ele é Deus. Quando ele quer não se colocar diante do Senhor para adorar, mas ele quer dizer, me adorem, porque eu sou digno de ser adorado. E Satanás faz isso muito bem. Ele é o sedutor, irmãos, para mostrar para nós que o ser humano pode ser exatamente como Deus. Até aqui você está entendendo? Agora vamos para o número 666. Qual é o número que mais aparece no Apocalipse? A gente falou isso aqui 2 vezes, semana passada e na outra. 7. O que significa esse número, meu irmão? Número do Senhor. Os 7 espíritos, 7 igrejas, aquele que é pleno dentro da igreja. Se lembra disso? Qual seria um número que vai ser aquele que vai trazer um engano? Eu estou quase lá, mas não estou ainda. 6. O texto diz que é número de quem? Homem. E é interessante que Deus faz essas expressões para nos mostrarem, irmãos, que a gente não precisa inventar a roda para entender certas coisas. Enquanto Ele tem o 7 na sua mão, perfeito, um número que traz toda a grandeza e toda a perfeição em tudo aquilo que faz. Ele diz para nós que aquele que vai simular a presença de Deus, aquele que vai buscar a adoração para si, ele vai ser quase como Deus, mas jamais será Deus. E sendo número de homem, por que está nas mãos a marca? Porque está nas nossas obras, naquilo que a gente faz. Você se lembra que muitas vezes quando alguém diz fulano está doente, a pessoa fala assim, tudo que eu queria era colocar nas minhas mãos em trabalho, ou seja, as minhas obras, aquilo que eu sou capaz de fazer. Mas qual que é o outro lugar que está marcado? A fronte, que é o sinal da sua mente. Enquanto o apóstolo Paulo diz, vocês têm a mente de Cristo, Satanás vai dizer, vocês precisam ter a minha mente para vocês governar esse mundo. A mente, as obras.
A primeira besta, aquela que ataca frontalmente, mostrando a obra poderosa, o inimigo. Ou você assume quem você é e pague o preço por isso, ou saiba que eu vou te atropelar. A segunda besta, aquela que atua na mente, aquela que vai seduzindo, aquela que vai mostrando, olha, calma, não precisa ser tão radical. Mente, mão. Mente e obras. Por que 6? 6, 6, porque ele vai dizer, irmãos, que esse número significa falha sobre falha sobre falha. Você já viu, meu irmão, algum filme que mostra criaturas que são quase humanas? Filme de mutante, por exemplo. Ele tem quase tudo, mas em alguma coisa ele não consegue. E as pessoas vão se acostumando com esse tipo de coisa. Elas vão cada vez aceitando mais isso. Até o ponto que em alguns filmes a gente vai dizer assim, isso aí é de casa. Né? Ele tem umas garras saídas para fora, ele tem orelha para cá, ele tem um negócio na cabeça, mas é quase um de nós. Eu não estou dizendo que isso seja bíblico, tá? Mas eu estou te mostrando que a gente vai sendo acostumado a ter as esquisitices no nosso meio. E quando a gente vai tratar das coisas do Senhor, a gente vai vendo um ser humano que faz sinais, mas não são sinais do Senhor, que tem sabedoria, mas não é a sabedoria do Senhor, que traz poder, mas não é o poder do Senhor. Daí, meu irmão, um aviso. Você que vai na igreja procurando só sinais de poder, cuidado. Porque se você abre mão disso aqui, da palavra do Senhor, por qualquer expressão de poder que não esteja aqui dentro, você está andando num caminho perigoso. Porque quando você pega a palavra do Senhor, ela não fala a respeito de quem fez ou desfez tal coisa, mas ela diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Irmãos, para caminhar, chegamos ao capítulo 14. Aqui nós vamos ver aonde está o triunfo da igreja do Senhor. Eu não posso terminar uma mensagem agarrado em Satanás. Satanás é um derrotado. Eu não posso me agarrar dizendo que nós temos que temê-lo. Porque a palavra do Senhor nos diz, resistir ao diabo. E isso significa que você, meu irmão, é capacitado pelo Senhor para resistir. Crente medroso tem que parar e pensar em quem está crendo. Crente que tem medo das trevas, ele precisa repensar aonde ele está com os pés fincados. Crente que é supersticioso, que tem medo de bater, negócio de madeira, irmão, veja a sua fé onde ela está ancorada. O capítulo 14 vai mostrar onde está o triunfo da igreja, irmãos. Veja o versículo 4. O texto diz, aqueles que não se macularam. Como a igreja enfrenta Satanás, meu irmão? Sem se deixar seduzir em santidade. Quando João escreve para uma das igrejas, ele diz, olha, tem gente aí dentro que muitas vezes vai parecer que é coisa boa, mas não é. Não se deixe seduzir. Meus irmãos, nós vivemos no tempo em que as pessoas trocam de posição, mas não trocam de caráter. Algumas semanas atrás, estava conversando com um irmão aqui da igreja, e aí ele falando comigo, ele falou assim, pastor, é interessante porque as pessoas querem que fulano saia do governo, que o outro seja mudado, né? Mas a realidade é que quando a gente consegue algum cargo, alguma coisa assim, na realidade a gente não quer que seja tirado os nossos privilégios. Você percebe isso, meu irmão? Que às vezes nós queremos que mude para os outros, mas a gente não quer que mude para nós. A gente quer que não, o país tem que ser um país igualitário, tem que ser um país pelo trabalho e tal, mas espera aí, tem que ser para todos. E o texto diz, não se macularam, e ele ainda fala mais, na visão de João, ele mostra que aqueles ali estão castos, ou seja, eles não se envolveram com nada daquilo que seria a sedução dos seus dias. Mas o versículo 4
ainda diz mais, eles seguiram ao Cordeiro, eles obedeciam ao Senhor, irmãos. Obediência. Versículo 5 vai dizer que eles não mentiram sobre a sua vida e a sua situação. Agora, rapidamente, com a sua Bíblia aí olhando para os versículos, olha o versículo de número 6 e os seguintes. Novamente uma questão histórica. O evangelho está sendo anunciado, irmãos. E aí vem o anúncio do juízo. Quando você vai vendo cada uma dessas vozes que João está vendo, todas elas vão mencionar a questão de que o tempo está próximo, que as pessoas devem olhar, temer ao Senhor, porque está chegando o dia do juízo, está chegando a hora. A primeira voz diz isso. A segunda voz diz, olha, a Babilônia caiu, esse que é o nosso inimigo está caindo, mas está dando a beber das nações da sua fúria. Ou seja, ainda que o inimigo saiba aquilo que aguarda, irmãos, ele tenta ajuntar com ele tudo o que ele pode. E quem ele pode? O versículo 12 do capítulo 14, então, vai mostrar: aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam o que está escrito aí? Você se lembra quando nós falamos da questão dos mártires aqui? Por que os mártires morreram? Por conta da fé naquele que havia lhes revelado tal coisa. Está lá nos primeiros versículos de Apocalipse 1. Meus irmãos, o versículo 13 vai dizer que esses que lutam, que se empenham, que muitas vezes são mortos pelo evangelho, que são perseguidos, o texto vai dizer que eles são bem-aventurados. E aqui há uma confusão que às vezes nós fazemos com essa expressão, porque a gente acha que bem-aventurado é aquele camarada felizão que está rindo o tempo todo. Você pergunta as horas e ele dá risada. Não tem nada disso. O bem-aventurado é aquele que sabe por que ele está nessa terra. Ele sabe que ele não está perdido, ele tem uma missão e ele vai chegar lá no nome de Jesus. E a verdade, irmãos, é que a igreja toma muita pancada, mas ela sabe que Deus está com ela e vai levá-la até o final. Ela não pode negociar a sua fé. E o texto vai dizer, irmãos, no final do 13, essas obras nos acompanham. É a assinatura que os nossos irmãos do passado deixaram. O legado que nós temos que olhar e falar, foram fiéis até a morte, receberam a coroa da vida. Mas o final do capítulo 14 vai falar nos versículos 15 e 16 e de 17 a 20 de dois destinos. Aqueles que andaram com o Senhor e aqueles que desprezaram o Senhor. 15 e 16, irmãos, o juízo final está escrito aí de uma forma muito rápida. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. A gente falou semana passada, quem estava sentado sobre essa nuvem e possuía na mão a foice afiada. O anjo lhe avisa, chegou o momento de ceifar, e ele sai a ceifar. A terra já amadureceu. E aí nós vemos a figura da vindima ou da grande colheita de uvas que há descrita nos versículos 17 a 20. E aí vai falar exatamente daqueles que desprezaram o Senhor. E o texto termina, irmãos, mostrando que há tanto sangue que há uma extensão de 1.600 estádios sendo cobertos. Cada estádio equivalia mais ou menos a 180 metros. Faz a conta aí depois o que equivale 1.600 vezes isso aí. Aonde que eu quero chegar agora na caminhada final da nossa palavra, irmãos? Quando nós pensamos no inimigo das nossas almas, se você olhar o que a palavra de Deus te transmite, a Bíblia é muito clara em revelar a estratégia de Satanás. A Bíblia é muito clara em mostrar que ele quer te seduzir para que você negocie os valores do Evangelho. Para que você tenha aquele pudor na frente das pessoas. Para que você tenha aquele padrão que todo mundo que te olha assim num primeiro momento fale assim, fulano é crente mesmo. Essa irmã é bênção pura.
Mas o que ele quer te seduzindo é aquilo que você pode, vai cedendo. Isso está claro. A igreja do Senhor, irmãos, tem procurado vestígios. Interessante, Jesus falava isso lá em Mateus, né? Uns dizem, olha ele lá, está chegando aqui, olha, passou isso, está percebendo, está voltando. Parece, irmãos, que nós gostamos de brincar de mistério, de achar alguma coisa que ninguém achou. Como se a gente procurasse saber um pouco mais do que outros crentes. Será que eu estou mentindo quando eu digo para você que um irmão fala assim, ó, tem um mistério aí, irmão. Presta atenção. Tem algo aí que você precisa ficar ligado. Meu irmão, o mistério está revelado aqui. E ou você conhece, ou você vai ficar brincando de detetive espiritual. O que a igreja do Senhor precisa, meu irmão, minha irmã? Eu e você precisamos ser verdadeiros adoradores. Eu e você precisamos devorar a palavra do Senhor. Eu e você, meu irmão, não podemos negociar os valores do Evangelho por nada. Nada. O apóstolo Paulo dizia, é melhor estar com Cristo. O morrer é lucro. Porque ele sabia aquilo que estava pregando. Agora eu te pergunto, irmão, como é que a gente tem lidado com as coisas do Senhor? E se você está aqui nessa noite, queria deixar registrado, essa palavra agora não é para você. Mas perceba quantos irmãos abrem mão de estar na presença de Deus por qualquer coisa. Será que quando vier esses tempos mais ferrenhos, mais agudos, nós vamos encontrar fidelidade na igreja do Senhor? Nós cronometramos o tempo que nós passamos aqui, irmãos. Mas quantos de nós gastamos horas em tantas coisas que nos dão prazer e a gente não está nem aí se o sol já baixou ou se ele já subiu de novo? Nesse tempo, quando a balança estiver pesando, ninguém vai poder dizer que não foi avisado. Porque chegaram para Jesus dizendo, ó, manda um milagrinho lá que os meus irmãos vão crer. E ele disse, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Chegaram para o apóstolo Paulo falando das suas fraquezas, das suas dores. Ele disse, quando eu estou fraco é que eu sou forte. E ele mesmo, quando tentou buscar do Senhor um milagre, de repente ele seria um missionário potencialmente maior. E ele falou, Senhor, tira de mim esse espinho da carne. E o Senhor disse, minha graça te basta. Sossega aí, cara. Mas eu e você, irmãos, às vezes nós queremos repetir aquilo que já foi feito lá atrás e que o Senhor já mostrou que a gente não precisa. E eu queria encerrar essa palavra orando com você. Antes da oração, eu preciso te lembrar disso. Você não precisa temer a Satanás. Porque ele é derrotado. Ele é pisado por Jesus. A palavra do Senhor diz que compete ele ter um tempinho, mas no final, e nós vamos falar disso na semana que vem, que ele vai voltar a seduzir as nações. Mas esse tempo é breve. E é exatamente para purificar aqueles que vão permanecer com o Senhor. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua coragem diante desse mundo? Coragem para testemunhar quem você crê. Baixa a sua cabeça um pouco.
Nosso Deus, nosso Pai, quero nessa hora, Deus, rogar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que é para nós fugirmos do pecado e da aparência do mal e resistirmos ao nosso adversário. Mas, Senhor, quantas vezes nós insistimos em fugir do nosso adversário e negociar com o pecado, achando que nós vamos dominá-lo, Pai. E, ó Deus, isso tem trazido uma igreja que tantas vezes é dispersa do Senhor. Isso tem trazido uma igreja, ó Deus, que é medrosa. Ó Deus, nós não sabemos o que nos aguarda como povo Teu. No sentido, ó Deus, de minúcias, de atos que o inimigo vai trazer. Mas a realidade é que Ele está, ó Deus, agindo e tem realmente torcido a mente. Nós temos visto a olhos nus, ó Deus, nos nossos dias. Senhor, dá-nos fidelidade à Tua palavra, Pai. Dá-nos de fato, ó Deus, um cristianismo que seja bíblico, seja genuíno, Senhor. Não nos deixes cair, ó Deus, diante dessas seduções que estão por aí. Senhor, é verdade que a gente sempre tem uma justificativa, tem sempre uma situação que a gente diz que não aguenta, que não vai suportar. Mas, Senhor, a Tua palavra, escrita aos Hebreus, diz que na nossa luta contra o pecado nós não temos resistido até o sangue. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que se nós realmente fugirmos do pecado, ele não nos afetaria. A Tua palavra nos ensina, ó Deus, que se nós resistirmos ao mal, ele fugirá de nós. A Tua palavra nos ensina que os Teus discípulos, ó Deus, se alegraram porque viam que os demônios se submetiam às Suas palavras e o Senhor declarou que viu Satanás caindo como um raio dos céus. E, ó Pai, quantas vezes nós descremos disso nos nossos dias, porque na realidade, ó Deus, muitas vezes nós temos sido, ó Pai, influenciados pelo poder da mídia, pelo poder, ó Deus, do governo, pelo poder, ó Deus, da ciência dos nossos dias. E, ó Pai, eu te peço, tem misericórdia de nós. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Levanta um povo que é crente, Deus. E, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, porque nós precisamos de Ti. Senhor, que essa palavra possa ser lida e estudada. Que, ó Deus, a Tua igreja possa permanecer buscando a Ti, Senhor. E, ó Deus, a gente sabe que o Senhor está peneirando o Teu povo. Por isso eu te peço, ó Deus, se alguém nessa noite está voltando a Ti, ó Deus, e te pedindo para que o Senhor o limpe, o guarde, o tome pela mão. Que o Senhor, ó Deus, realmente esteja ouvindo essa oração e trabalhando nessa vida em nome de Jesus. Senhor, aqueles que nos visitam, que o Senhor os abençoe de igual forma. Para que, ó Deus, também creiam e possam levar essa palavra consigo. E que, ó Deus, o Teu nome, somente o Teu nome seja adorado nesse lugar. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.